convido agora a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, para que nós continuemos nosso culto agora ouvindo aquilo que o Senhor tem por meio da sua palavra para nos dizer. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 até 15. Nós temos feito uma série de sermões em Marcos, na congregação do Orquídeas, e hoje eu vou compartilhar com os irmãos algo que nós temos visto lá. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 15, diz assim a palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Oremos mais uma vez. Pai do céu, nós queremos te rogar, ó Deus, que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra agora. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, seja nosso ensinador. Que nós tenhamos os nossos ouvidos, olhos e coração atentos, tão somente ao cerne da tua palavra. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com aqueles que o Senhor quer trazer para perto de ti. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, comunicação é algo extremamente importante. Cada vez mais a gente pratica as diversas formas de comunicação. Em toda comunicação há certos aspectos que são bastante importantes de serem notados. Por exemplo, em geral há um destinatário, a quem se dirige aquela mensagem, aquela comunicação. E é importante que nós precisamos ter certeza de que aquilo que parece que está sendo dirigido a nós, seja de fato dirigido a nós. Porque aquilo que não é dirigido a você especificamente pode ser inútil, pode não fazer sentido, pode até ser indiscreto se não diz respeito a você, e pode em alguns casos ser inclusive ilegal. Há também um repetente. Saber quem nos envia determinada mensagem é algo determinante, muitas vezes, para nós entendermos o sentido daquilo que nos está sendo comunicado. Muitas vezes, você, ao descobrir quem enviou a mensagem, parece que tudo fica claro. Agora você entende porque aquilo estava escrito, porque afinal de contas, foi A ou foi B o remetente daquela mensagem. Mas o que nós sempre nos atentamos e sempre queremos saber, em primeiro lugar, é o conteúdo da mensagem, que é a mensagem em si. É aquilo que nós queremos saber, acima de todas as outras questões. O que aquele remetente quer que eu, o destinatário, saiba? O que ele quer me comunicar? Essas características de comunicação estão presentes em todos os meios de comunicação. Hoje em dia, nós fazemos uso de Facebook,
E lá tem um remetente, tem aqueles vários destinatários e tem uma mensagem a ser transmitida. No WhatsApp é a mesma coisa, no telefone, no e-mail, no correio convencional, enfim, todas as formas de comunicação. Há isso. Aqueles que fazem uso de e-mail no seu trabalho ou constantemente no dia a dia, por vezes faz aqueles filtros de e-mail onde você pode pintar de uma cor diferente, por exemplo, as mensagens que vêm de um determinado remetente. Ou as mensagens que têm no seu assunto algo que você quer ver com prioridade. Ou mesmo no corpo do e-mail, o corpo da mensagem, o teor da mensagem, que é mais importante para você. Você quer que aquilo tenha alguma ênfase, que aquilo ressalte aos seus olhos. Marcos escreve um relato daquilo que Jesus fez. Marcos escreve um dos evangelhos canônicos e escreve de uma maneira bastante ágil, bastante rápida. Ele mostra cenas curtas, ele não se delonga em discursos, mas a sua atenção está naquilo que Jesus está fazendo. E se nós fizermos uma leitura bastante superficial, nós vamos perceber que os primeiros capítulos, aproximadamente metade do Evangelho de Marcos tem a sua ênfase nas atitudes, nas ações de Jesus e principalmente nos atos miraculosos do Senhor. Ele apresenta um Jesus poderoso, que faz coisas que não se igualam às ações de ninguém. E um pouco depois da metade, ele começa a dar mais atenção àquilo que estava para acontecer na vida de Jesus, a sua morte, a sua crucificação, e toda a paixão, todo o sofrimento pelo qual ele passou. Parece que ele primeiro mostra um Jesus poderoso, para em seguida mostrar um Jesus sofredor. E o que ele, antes de começar a de fato relatar cada uma dessas coisas, ele apresenta quem é Cristo. O que nós vemos nesses 15 primeiros versículos é que essa mensagem que Marcos quer comunicar aos seus leitores originais e a nós hoje, ele quer mostrar uma mensagem, ele quer comunicar uma mensagem, e ele quer mostrar que a mensagem que ele quer transmitir tem como seu foco e a sua ênfase o próprio Cristo. Cristo é a mensagem que ele quer comunicar. Cristo é a própria mensagem do seu Evangelho. Cristo é uma mensagem que comunica esperança, verdade e vida. Antes então de passar a relatar os atos de Jesus, ele quer mostrar que esse Jesus, do qual ele vai registrar atitudes, ele é a própria mensagem da qual ele agora nos comunica. E para mostrar que Cristo é essa mensagem que comunica esperança, verdade e vida, Marcos vai apresentar 4 fatos que comprovam isso. Comprovam que a mensagem que veio do céu, de Deus para o homem, Deus é o remetente, o homem é o destinatário, e há uma mensagem, e essa mensagem é de fato o próprio Cristo. Para mostrar isso, ele apresenta 4 fatos. O primeiro fato que Marcos nos mostra é que esse Cristo dessa mensagem, ele havia sido anunciado pelos profetas. Veja, se uma mensagem é esperada, é aguardada, e se Cristo é essa mensagem, então Cristo haveria de ter sido já pré-anunciado para mostrar a importância dessa mensagem. E se ele é essa mensagem, ele foi anunciado, e é isso que ele mostra nos versículos de 2 a 8. Olha só o que ele diz: conforme está escrito na profecia de Isaías. Os profetas anunciavam a Jesus. Os profetas anunciaram o Cristo, que é o próprio cerne da mensagem do Evangelho. Percebam que no versículo 1 ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele vai mostrar o princípio desse Evangelho. E para mostrar isso, ele começa a falar assim: essa mensagem, Jesus Cristo, foi há muito tempo anunciado pelos profetas. E ele aí cita 2 profetas. E a gente sabe que o Evangelho foi pré-anunciado no Éden, que ele foi anunciado também no período de Noé, junto a Abraão. Mas os profetas, como
como profetas e com seu ofício profético, exatamente representavam Deus diante dos homens e falavam aquilo que Deus lhes ordenava para que os homens fossem alcançados por essa mensagem. Então, de maneira especial, Marcos mostra que os profetas já falavam desse Cristo que é a mensagem do Evangelho. E ele cita aqui dois, ele cita Isaías e ele cita primeiro Malaquias. Diz ele no versículo 2: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. É uma citação de Malaquias 3:1. O profeta Malaquias disse exatamente isso, quase com as mesmas palavras. Ele disse: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Antes da mensagem, antes do Cristo que é a mensagem chegar, ele enviaria um mensageiro que prepararia esse caminho, que abriria os ouvidos das pessoas para ouvirem a mensagem do Cristo. Essa era a profecia de Malaquias. Essa é, de igual modo, a profecia que Isaías também falou e que Marcos agora cita no versículo 3. Ele diz assim no versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E o profeta Isaías, no capítulo 40 do seu livro, diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Ele cita quase que literalmente, para provar que aquela mensagem, que aquele Cristo que ele haveria de relatar agora diversas ações, aquela mensagem do Cristo já havia sido anunciado pelos profetas. E esse anúncio começa dizendo que viria um antes do Cristo para lhe preparar o caminho. E quem seria este um? Quando os profetas diziam a respeito disso, a respeito de quem eles estavam falando, o próprio profeta Malaquias esclarece: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias explica quem vai ser. Será o profeta Elias. Será alguém no espírito do profeta Elias. Será alguém que trará palavras tal como o profeta Elias fez. E não é de se admirar que quantas vezes a gente vê a citação de Elias nos evangelhos, as pessoas perguntando se Cristo era Elias, perguntando quem as pessoas dizem que é o Senhor, e alguns dizem que o Senhor é Elias. Quem é? Será que é João Batista? E o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 11, quando ele dá testemunho a respeito de João Batista, dizendo que ele era, dentre os nascidos de mulher, o maior dos profetas, ele diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Era João Batista, esse que haveria de vir, preparando as veredas, preparando o caminho da mensagem principal, que é o Cristo, preparando o caminho para a mensagem principal, para a palavra principal, para o verbo, que é Cristo. Ele é o centro dessa palavra, ele é o centro dessa mensagem. Mas antes dele haveria de vir um, no espírito de Elias, e o próprio Cristo fala: era João. João Batista falava do Cristo conforme anunciado. Nós vemos que, versículo 4, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João Batista era uma pessoa de hábitos não muito comuns. Ele se vestia com pelos de camelo, trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Mas a mensagem que ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, exatamente preparando o caminho, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias.
E ele diz: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Me chamou a atenção o fato de que João Batista usa o nome Espírito Santo. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê isso com bastante abundância, o nome Espírito Santo. Mas nós temos que nos lembrar de que quem estava falando aqui era um profeta do Antigo Testamento. E ele fala a respeito do Espírito Santo, mas como? De onde ele tirou isso? Que ele batizava com água, mas que aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo. Então, de João tira isso? Se todas as outras referências estão ainda por vir. E aí a gente lembra que eram os profetas que falavam. Eram os profetas que já anunciavam a respeito dessa mensagem, cujo centro, cujo cerne é o Cristo próprio. E nós vemos isso quando o próprio profeta Isaías disse: derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e sobre os seus descendentes. O profeta Isaías fala várias vezes a respeito do derramar do Espírito de Deus. E é essa a referência que João usa. Diz que eu derramo água sobre vocês, mas virá alguém que derramará o Espírito Santo sobre vocês, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Meus irmãos, se Cristo era a mensagem principal desse Evangelho, ele haveria de ser anunciado previamente pelos profetas, e ele foi. Cristo é uma mensagem que comunica esperança. Aquela esperança que os profetas disseram ao povo, comunicaram ao povo. Ele, Cristo, é essa mensagem que comunica esperança. Mas essa mensagem não foi só comunicada. Uma vez que ela chega, ela precisa ser confirmada. E assim foi. O segundo fato é que o Cristo foi confirmado pelo próprio Deus. Versículos de 9 a 11 do texto nos diz o seguinte: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Como que as pessoas saberiam que aquele Jesus, o filho de José, que ele era o Messias prometido, que ele era a concretização daquela mensagem de esperança, que por séculos e séculos foi repetida pelos profetas? Como eles saberiam? E a gente sempre para pensar, por que Jesus foi batizado? Se o batismo de João era para arrependimento, se nós sabemos que o Senhor não cometeu pecado algum, por que ele necessitou passar por aquilo? Nós sabemos que era para que se cumprisse toda a justiça. E esse cumprimento da justiça está relacionado com o fato de que o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, assume a natureza humana. E para representar aqueles homens, aqueles que eram eleitos desde a eternidade, ele assume a mesma natureza. E ele então passa por aquilo que aqueles homens deveriam passar, pelo rito do arrependimento. E ele, para representá-los e representá-los plenamente, ele se submete àquilo que ele não precisaria se submeter. As pessoas, ao verem aquilo, ficam atentas àquilo que está acontecendo. E de repente os céus se rasgam. E desce o Espírito em forma de pomba sobre ele. E a gente pensa, por que a pomba? E talvez a associação mais próxima, e mesmo assim muito longe, era que lá em Gênesis 1, o Espírito pairava sobre as águas. E há poucos relatos da tradição judaica que dizem que aquilo era como uma pomba que pairava sobre as águas. E talvez isso fosse uma referência ao fato de que o próprio Espírito é quem estava descendo em forma de pomba sobre o próprio Senhor. O mesmo Isaías havia dito no seu capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim.
E ali as pessoas viam o Espírito do Senhor descendo sobre aquele homem. Aquele homem que haveria de fazer coisas que homem nenhum era capaz de fazer. Era sobre ele que desceu o Espírito do Senhor. Mais tarde, o evangelista Lucas comprova isso quando diz que o próprio Senhor Jesus, ao ler esse texto, diz: hoje se cumpriu essa profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Era sobre ele mesmo que estava. Ele era aquele que haveria de ser o ungido, aquele sobre o qual haveria de descer o Espírito de uma maneira única. E além disso, ouviu-se uma voz do céu. E a voz diz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui nós vemos o Salmo 2 sendo aludido, onde se lê: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. E de novo o profeta Isaías, no capítulo 42, quando ele diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito. Meus irmãos, o Cristo havia sido anunciado no decorrer dos séculos pelos profetas, mas agora, uma vez chegada, uma vez que a mensagem chega e encarna, ela é confirmada por Deus. E no batismo de Jesus nós vimos isso, o Espírito descer sobre ele, e o Pai falar ao Filho: eis o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Esse é o Filho unigênito do Pai. Só o Pai poderia dizer isso. Diz que nós lemos o registro de Marcos, que uma voz dos céus foi ouvida, mas essa voz só pode ser do Pai, porque só o Pai pode dizer: eis aí o meu Filho, em quem a minha alma tem prazer, a minha alma se alegra. Israel era o filho de Deus, mas era o filho desobediente, era o filho que não conseguia ser obediente à lei de Deus. Mas Cristo, o Filho unigênito, esse é o Filho em quem o Pai tem prazer, que alegra o Pai, porque ele obedece, custando o que custar. Cristo é a mensagem que comunica a esperança que os profetas tanto proclamaram. Mas Cristo é a mensagem que comunica também a verdade, porque o próprio Deus testifica de quem Ele é. Ele é o Filho de Deus encarnado, a mensagem do Evangelho de Deus, o próprio Filho de Deus. Cristo é uma mensagem que comunica a esperança. Cristo é uma mensagem que comunica a verdade. Mas o terceiro fato que Marcos nos mostra é que Cristo, imediatamente após isso, foi afrontado por Satanás. E nós vemos o seguinte, versículo 12: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Percebam que, diferentemente de nós, que caímos em tentação, que muitas vezes, por causa das nossas próprias concupiscências, somos tentados e caímos na tentação que se coloca diante de nós. Cristo não procura a sua tentação, mas Cristo é guiado. O próprio Espírito que havia descido sobre ele o guia, não o força, o conduz, o leva até o deserto, o leva até um lugar onde ele ficaria por 40 dias e onde Satanás o tentaria. Nós somos tentados, mas Cristo foi tentado pelo maioral dos demônios, pelo próprio Satanás. E diz que as feras estavam com ele, mas os anjos o serviam. Veja que Marcos não está preocupado em detalhar como foi a tentação. Ele diz: ele foi tentado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado 40 dias, mas ele estava com as feras e os anjos o serviam, que mostra o domínio completo do Senhor sobre tudo, sobre a criação e sobre os anjos que o serviam. E a mensagem é que ele foi tentado, mas fica óbvio pela continuidade da mensagem que ele resistiu à tentação e venceu Satanás logo ali. Veja que a mensagem de Marcos começa a mostrar o domínio e os feitos espetaculares dessa mensagem encarnada ao Cristo.
Ele é tentado durante 40 dias, mas ele vence essa tentação. Ele não cai diante da tentação de Satanás. O Cristo prometido e confirmado, ele foi afrontado pelo seu inimigo, mas ele vence. Cristo foi anunciado, Cristo foi confirmado, Cristo foi afrontado. E logo depois de tudo isso, ele vai ao encontro da sua missão prática. Percebam que esse princípio do Evangelho desemboca na própria prática de Jesus. Depois de ter passado por isso, ele então se coloca fazendo aquilo que ele veio. Versículo 14: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele havia vindo da Galileia, ele foi encontrar-se com João no deserto, ele foi batizado ali no Rio Jordão, ele ficou no deserto para ser tentado, e agora ele volta para a Galileia. E ao voltar para a Galileia, ele começa a pôr em prática aquilo para o qual ele veio. Ele começa a pregar o Evangelho de Deus, dizendo para as pessoas se arrependerem e crerem no Evangelho. O texto que nós estamos vendo, versículos 1 e versículo 15, o texto é emoldurado pela palavra Evangelho, o princípio do Evangelho e a prática do Evangelho. Jesus é a própria mensagem do Evangelho, porque ele foi anunciado, porque ele foi confirmado, porque ele foi confrontado, e agora ele coloca em prática aquela mensagem que ele veio realizar. Veja que a mensagem de Cristo é também uma missão, é uma missão que tem uma mensagem única. Percebam que o Evangelho ele é escatológico, ele fala das últimas coisas. O tempo está cumprido, o final dos tempos, os últimos dias chegaram, o tempo está cumprido. Ele olha para o final, e nós sabemos que Cristo vai consumar toda a história, ele vai concretizar o fim conforme os planos divinos. Esse Evangelho, ele reconhece a soberania de Deus, o reino de Deus está próximo. E nós sabemos que Cristo é Senhor, foi-lhe dada toda a autoridade, e Ele é o juiz que julgará todas as coisas. O reino de Deus está próximo, a soberania de Deus é clara, e o Senhor que julga e reina é Cristo. E o Evangelho é sobre conversão, arrependei-vos e crede. Nós sabemos que Cristo é o Redentor. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é Cristo. Ele é o cerne, ele é o centro, ele é o foco, ele é a ênfase da mensagem. É Ele. O Evangelho de Deus é sobre o Filho de Deus. A boa nova de Deus é a respeito do seu Filho. Ele é o centro do Evangelho. E Marcos está enfatizando isso, para que todos saibam agora a respeito de quem é dito todas aqueles outros sinais, aqueles milagres, aqueles exorcismos, aquelas curas. Sabe quem é esse Jesus? É esse. Ele é o centro do Evangelho. Ele é aquele de quem os profetas falaram. Ele é aquele que Deus o confirmou. Ele é aquele que foi afrontado pelo seu inimigo. Mas Ele é aquele que culmina tudo isso na prática da sua missão, pregando o Evangelho do Reino. Cristo é a mensagem que comunica esperança, verdade e vida. Conversão, reconhecer Cristo como Senhor e ter os olhos voltados e fitos na história que está por vir, é vida nova que nós temos em Cristo. Quantas mensagens você já recebeu no dia de hoje? Quantas você já repassou? Em quantas você foi destinatário, em tantas outras você foi remetente. Qual era o conteúdo de cada uma delas? Nós temos uma mensagem singular para passarmos adiante. Nós temos uma mensagem única para comunicar às demais pessoas. Uma mensagem que foi anunciada pelos profetas, uma mensagem que foi confirmada por Deus, uma mensagem que é confrontada pelos inimigos dela,
uma mensagem que se traduz em vida prática. Cristo é essa mensagem que comunica esperança, verdade e vida. Meus irmãos, como que nós aplicamos isso que sabemos agora nas nossas vidas? Tal como aqueles homens, aqueles nossos irmãos do Antigo Testamento esperaram por tanto tempo para a realização e concretização dessa mensagem. E Cristo veio, e Ele chegou. Mas nós sabemos que Ele virá uma segunda vez. E se Ele foi anunciado com vistas à sua vinda, e hoje sabemos que é uma segunda vinda, nós devemos continuar anunciando. Nós devemos anunciar. A primeira vinda foi anunciada e foi cumprida, foi concretizada. Cabe a nós anunciar a segunda vinda do Senhor. E o nosso anúncio é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Porque essa era a mensagem do próprio Cristo. Esse é o cerne do Evangelho. E essa é o sinônimo do próprio Filho de Deus. Cristo voltará, mas não como veio na primeira vez em estado de humilhação. Agora Ele voltará em glória e em poder. E como confirmação de Deus agora, todo o olho o verá. Daquela vez Ele foi anunciado e veio. E Deus Pai o confirmou. Agora nós o anunciamos. E Ele virá. E todo o olho o verá. E todo o joelho se dobrará diante dele, quando vier pela sua segunda vez. E aí Ele reinará e julgará todos definitivamente. Mas Cristo, antes disso, derrotará os seus inimigos. Aqueles que o afrontam serão derrotados definitivamente, tal como aquele inimigo o afrontou. Agora todos os inimigos que o afrontam e o afrontaram serão derrotados definitivamente. E finalmente Ele consumará a sua missão. Ele realizará na prática e plenamente toda a mensagem que Deus transmitiu ao seu povo por meio da sua revelação. Ele vai consumar na prática tudo aquilo que Deus nos comunicou por meio da sua palavra. Cristo, meus irmãos, é a mensagem que comunica esperança, que comunica verdade e que comunica vida. Que nós possamos rogar a Deus que Ele se agrade em nos dar a graça de sermos usados para isso, para comunicarmos a mensagem que importa, o conteúdo que realmente faz diferença na vida nossa e na vida daqueles que ainda não receberam essa mensagem. Cristo, somente Cristo, só Ele é quem traz esperança, verdade e vida. Que Deus nos abençoe.